Amém. Vamos agora para a palavra, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glórias a Deus. Vamos ver comigo mais uma vez aqui agora no telão, capítulo 8, do Evangelho de João, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, amados? Queridos, hoje é dia de nós orarmos por libertação. Então nós queremos que você entenda, tome posse e saia daqui com um pensamento diferente. Saia daqui totalmente livre de qualquer laço do inferno. Amém? Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Podeis assentar aplaudindo ao Senhor e dizendo para Ele: Senhor Jesus, fala comigo hoje. Meu Deus, fala. Senhor, fala porque nós não sabemos nada. Fala porque nós não conhecemos nada. Fala, meu Deus, porque nós, papai, estamos esperando o teu falar a cada dia, a cada momento, a cada segundo. Senhor, fala, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Podeis ficar aí bem atento. Amém? Você que está vendo aí pelo celular, fica atento. Ai, pastora, chegou uma mensagem aqui, deixa. Não, fica atento, senão você perde. Amém? Queridos, o que está acontecendo aqui? Depois de um discurso que Jesus está fazendo aqui, falando com as pessoas, sobre Ele ser a luz do mundo, de onde Ele veio, amém? Quem é o seu Pai? Que Ele está fazendo as obras do Pai. A Bíblia diz o seguinte aqui: dizendo-lhe estas coisas, muitos creram nele. Amém? Então Ele faz aquele discurso e muitos creem nele. A Bíblia diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Amém? Ele está falando para quem, queridos? Ele está falando para a igreja. Amém? Há ali uma multidão em volta do Senhor, e Ele está falando com eles, A Bíblia diz que Ele fala: se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra, permanecer em vós, vocês serão os meus discípulos, e vocês vão conhecer a verdade vai libertar. Ou seja, sabe, de repente você está falando com uma pessoa, ali um amigo, uma amiga, um assunto ali e tal, está entrando em concordância, e de repente chega ali uma terceira pessoa aí, como que dizem no mundo, na gíria do mundo, mete o bedelho lá, foi lá, eu não concordo com isso aí não. Mas peraí, você está falando com a outra pessoa, você está concordando com a pessoa ali, ela está concordando com você, e chega alguém que ouve o assunto ali que vocês estão falando, e se mete no meio. Eu não concordo. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Amém? Ele está falando com a igreja, com as pessoas que criam nele ali. E olha o que diz, Se você continuar lendo aqui sem entender, dá a impressão que a própria igreja respondeu. Mas não, porque a palavra diz aqui: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Ele está dizendo isso para aqueles que criam nele. Amém? A igreja. Agora entra aqui um povo, do verso 33, e diz o seguinte:
Responderam-lhe, já não é a igreja: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livres? Amém, amado? É a igreja? Não. Você entende? Glórias ao nome do Senhor. Eles não aceitam a palavra. Eles estão falando, peraí, nós somos descendência de Abraão. E você vem aí com essa doutrinazinha tua aí e diz que nós seremos livres. Quem você é? É a igreja? Não. São os fariseus. Amém? Que estavam ali. Aonde Jesus andava? Tinha os fariseus lá no meio. Por que eles andavam, pastora? Porque eles queriam ver se as pessoas iam ser curadas mesmo. Eles iam ver se realmente os milagres aconteciam. E quando Jesus curava no sábado, eles queriam ver se Jesus ia curar alguém, para eles falar: peraí, sábado não pode curar não, porque sábado é proibido, não é dia de trabalhar. Você entende? Queriam simplesmente trazer problema, né? E já que eles estão falando com o Senhor ali, o Senhor começa a ouvi-los, amém? E a tentar chamar a atenção deles ali. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho sim. Se pois o filho, agora ele está dizendo, olha, ele foi além. Ele estava falando, se vocês me obedecerem, né, a verdade vai libertar vocês, né, pela palavra vocês serão libertos, né? E agora ele está dizendo, o filho, ele está falando dele, ele, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles não aceitam isso. Eles querem contender, eles querem brigar, eles fazem coisas terríveis aqui. E eles até chamam o Senhor Jesus de endemoniado. Amados, meu papai, bendito é o nome do Senhor. Jesus está falando para eles, olha, se vocês dentre vós que não me creem, né, que me convencem do pecado, e se vos digo a verdade, por que vocês não creem? Amém, queridos? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vocês não estão me escutando. E sabe o que eles dizem? Responderam-lhe, pois, os judeus: não dizemos que você é samaritano e tem demônio? Amados, quantas vezes você chega para uma pessoa e ela está de repente se drogando, está fumando, está prostituindo, está fazendo uma porção de coisas erradas, e aí você chega com uma palavra, né? Se você conhecer Jesus Cristo, você vai ser livre. Ah, livre de quê? Não estou preso? Você está vendo alguma algema na minha mão aí? Você está vendo alguma grade aqui na minha frente? Você entende? Teve uma vez, eu já falei disso aqui, mas há muito tempo atrás, numa pregação sobre libertação, que apareceu no Fantástico. Não sei se alguns dos mais antigos aí chegaram a ver, uma pessoa era denominada como o Homem-Lata. Amém? Não sei se alguém dos mais antigos, eu me sinto com 500 anos quando vocês ficam com esse silêncio olhando para mim. Amém? O Homem-Lata, fantástico. Lata. Ele tinha uma vestimenta de lata, total, da cabeça aos pés. Amém? E a repórter perguntou para ele assim, ela perguntou algumas coisas da vida dele, tá, não sei o que lá, mas tudo bem, mas só vou te fazer uma pergunta.
como é que você faz para tomar banho? Ele diz, eu não tomo banho. Ela falou, há quanto tempo? Ele falou, 30 anos. E o que ele dizia? Eu sou livre. Eu posso não tomar banho. Você já imaginou a igreja? Meu Deus, a gente vai, às vezes, para acampamento, né? E às vezes tem que ficar, passa um dia ou outro dia, e a gente fica em pânico e desespero. Imagine uma pessoa dentro de uma vestimenta, 30 anos, que ela não vê um banho, e ela se desliberta. Você entende? O outro está caído, à rua. Um dia nós chamamos, eu e a pastora, ainda era lá na igreja da cidade lá, e a gente cobriu o rapaz, trouxe umas mantas, cobriu, estava um frio terrível, e a gente falou da igreja, falou para ele conhecer o Senhor Jesus. Ele falou, olha, não vem não quero saber. Mas aí o senhor sai da rua, Deus te dá uma casa, Deus te dá uma família. Ele, eu sou livre, estou aqui, ninguém me incomoda. Você entende, amado? Então as pessoas entendem a liberdade de uma forma totalmente diferente. Amém? E o adversário faz o quê? Ele tenta arrumar saídas. Amém? Para muitas pessoas a libertação tem um problema aqui que está acabando comigo. Olha, uma situação assim tal, mas e se eu fizer assim, se eu fizer assado, sabe? Não tem situação que vem que envolve a vida da pessoa e ela não sabe mais o que fazer. Eu digo uma situação ruim que o inimigo enviou. Amém? E a pessoa ela quer sair daquilo. Aí o diabo fala, faz isso aí. Pastora, olha, veio uma gravidez indesejada, o que eu faço agora? Aborta. É essa ou não é a palavra do mundo? Vocês viram uma reportagem? Isso vocês viram, é de agora, gente, não é de 500 anos atrás, não. Uma reportagem de uma cachorrinha que achou um bebezinho recém-nascido achado no lixo. Amém? Vocês viram isso? Por que aconteceu isso, amados? Porque alguém deu uma ideia para essa menina. Joga fora. Meu Deus, o que eu faço? E agora como é? Ai, meu pai, a minha mãe, eu sei lá, ou meu marido, sei lá, qual foi a situação? Não vi se acharam a mãe. Mas o que ela precisa fazer? Se livrar. Ela precisa tirar aquilo da vida dela. Ela precisa limpar a vida dela. Amém? Simplesmente jogou fora. Jogou fora. Resolveu o problema? Claro que não. Imagine a cabeça dessa pessoa. Imagine o coração dela. Imagine a aflição do desespero, porque o diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. E o pior é que o miserável ainda depois cobra porque você fez. Entendeu? Ele diz, pode fazer, vai dar certo. Blá, 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 blá. Aí depois ele fala, quem mandou você fazer? Mamãe, O inimigo usa pessoas, amado, para fazer isso. Amém. Lá em casa está difícil. Olha, eu não aguento mais o meu marido, a minha mulher. Sua besta, seu bobo, arruma outro. É libertação isso? Quem acha que é? Sei que alguém ia levantar a mão aí. Amém, amado?
Quantos, por causa de dinheiro, acaba matando a outra pessoa? Ai, agora estou livre, vou gastar todo esse dinheiro, que maravilha, daqui a pouco vem as algemas. Está livre? Não está. Você entende, querido? Então libertação é isso. Libertação não é só a pessoa lá, a hora ela passa mal, põe a mão lá na cabeça dela, cai endemoniada. Acontece muitas vezes isso, mas não é só isso. Às vezes a pessoa está vindo na igreja, mas o inimigo está tentando, colocando uma ideia na cabeça dela. Você entende? E o Senhor quer mudar isso. O Senhor quer limpar isso. Amado, como é bom demais quando você faz uma coisa errada e você na sequência você, ai meu Deus, é o Espírito Santo. Amém? Vê se dá uma resposta errada, meu Deus, bendito é o nome do Senhor. E o inimigo tenta, queridos, de todas as maneiras. Eu contei um pedacinho da minha vida quando eu morava lá em Jandira. Nós vivíamos uma vida miserável. Miserável, sabe o que é miserável? Se tem um café, não tem um almoço. Se tem um almoço, não tem a janta. É isso. A Adri até olhou para mim ali. A Adri era pequenininha, tinha 7, 8 anos. Amém? Vida miserável. Vida miserável. Um dia ela fugiu de casa. Eu perguntei, quando nós encontramos, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, é que não tinha feijão. Eu falei, Dri, feijão ainda tinha, filho. Você entende, amado? E detalhe, eu e os pais deles trabalhando duro, não é vagabundo não, nem boa vida, não, trabalhando duro. Mas nós não conhecíamos Jesus. Conhecíamos. E quando começamos a conhecer, fomos ministrados de forma diferente. Comecei a ir para a igreja. E aí um dia o pastor me pediu para fazer umas xerox lá onde eu trabalhava, porque lá era mais barato. Imagine, olha a miséria. A xerox lá era mais barata. E eu sei que eu levei 50 centavos, como se fosse hoje, mas não era outro dinheiro. E eu fiz a xerox e levei lá para o grupo cantar. Tinha eu e tinha um rapaz que chegou antes de mim. E o rapaz resolveu o problema dele ali, saiu e eu entrei. E aí a moça me deu o troco. Eu dei 50, como se fosse 50 centavos. E quando ela me deu o troco, como se eu tivesse dado para ela 5 reais, em vez de 50 centavos. Na hora, o inimigo falou para mim, olha a bênção aí, você está precisando de comida em casa. Aí vem aquela alegria, né? Ups, Deus preparou. Eu era nova ali, Deus preparou. Mas o Espírito Santo, que eu ainda não tinha, mas chegou naquele momento, ele disse, não põe a tua mão porque não é teu. Amém, igreja? A minha alimentação voou, não tinha mais. Mas o coração ficou tranquilo. Você entende? Então vem prova, amado.
Ai, pastora, fui lá no mercado, olha, dei R$10 lá, me deram um troco de 100. Oxe, bênção. Vou trazer um pouco de oferta, pastora. Deixe em casa, traz não. Vai devolver aquilo que passou. Não é teu. Não é bênção de Deus. Você entende, igreja? Pastora, quando eu souber que a senhora vem pregar, não vem mais para a igreja. Amado, o que eu passo para você, eu passo para mim. E passo para minha família. Se alguém fizer errado, porque quis fazer errado. Você entende? Aleluia. Aí eu disse para a moça assim: não, moça, esse troco não é meu não, eu te dei 50 centavos. Ela olhou assim, olhou lá no caixa. Mas de quem que é então? Eu falei: não sei, meu é que não é. Aí o diabo fala: sua besta. Não é não? Aí quando eu cheguei em casa, estava preparada a alimentação lá. Deus tinha preparado. Você entende? Deus é Deus. Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Santo é o nome do Senhor. Amém. O Senhor Jesus está falando de uma libertação, uma verdade que liberta, de um Cristo que não, Ele não recicla você, Ele não, sabe, vou arrumar aqui a Maria, vou arrumar aqui a Isabel, vou arrumar aqui a Dalva, a Neuza, deixar bem bonitinho aqui, e o resto, não, Ele não te recicla, Ele te faz de novo. Novo. Olha, vou pegar isso aqui, é bonitinho, tal, estou precisando. Não, isso não me pertence. Amém. Aleluia. Temos que ter isso dentro da nossa vida, porque nós fomos nascidos de novo. Amém. Aquele que é reciclado sempre tem um resto do passado. Amém. Nós contamos a bênção hoje, às vezes falamos, né? Às vezes eu falo de coisas terríveis que eu fazia, a pastora também. Sabe por quê? Porque somos testemunho, é o testemunho da nossa vida. Amém? Mas nada disso nos alegra, nada disso nos faz feliz. Nós precisamos contar o que Deus faz em nós, o que Ele fez em nós, e o que Ele quer fazer em você e na tua família, que de repente você acha que está totalmente perdido. Pastor, aquele lá não tem jeito, aquela lá, tem jeito sim. Amém? O Senhor diz que Ele endireita aquele que nasceu torto. E tem uns que Eles entortam para depois desentortar. Tu és lindo, Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é glorioso. Então esse povo aqui não quer saber. Então pegaram em pedras para tirar Jesus. Mas ele se ocultou e saiu do templo, passando pelo meio deles. Você entende, amado? Tem pessoa que vai querer te matar, te apedrejar, porque você fala uma coisa de Deus, você fala uma verdade de Deus. Amém? Bendito é o Senhor. Por quê? Porque você foi limpo, completamente limpo. Passa uma coisa desagradável na sua mente, nos seus olhos. Jesus, misericórdia. É essa a atitude do cristão. Amém? É essa a atitude de quem tem o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que não há ninguém que não peque, todos pecamos. Mas qual é a diferença? Aquele que peca e ele não está nem aí. E aquele que peca, ele... na hora ele é incomodado pelo Espírito, ele já se posiciona, ela já se posiciona, sai. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Se o coração estiver limpo, a mente fica firme, e a gente se livra desses ataques malignos. Amém? Venham de onde vier. Pastor, olha, mas aqui, que situação, e aqui complicou, eu não sei o que. Você se livra se você estiver firmado em Jesus, se você estiver na presença de Deus. Amém? Vem o pensamento errado, mas não é assim. Não é assim, porque eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus.
Amém? Vem convites, amados, vem coisas terríveis. Eu quero que você veja comigo um pouquinho aqui, em Números, capítulo 22. Vamos deixar esses fariseus para lá, porque eles não merecem. Eles quiseram até apedrejar Jesus. Mas o Senhor Jesus os ama e um dia se converte. Amém? Glória a Deus. Números, capítulo 22. Quero mostrar algo para você aqui. Nós estamos falando de crente, né? Ops! Nós estamos falando de crente, né? É ou não é? Tem crente aí? Amém. Glória a Deus. Pastor, a Bíblia diz que crente até o diabo é. Então eu faço umas coisinhas assim, mas estou falando de crente. Não é crente meia boca. Amém? Aleluia. Vamos ver o negócio aqui. Capítulo 22. Glória a Deus. Bendito Deus. Capítulo 22. Deixa um pouquinho só aí nesse primeiro, que eu vou ler um pouquinho. Vai deixando um pouquinho aí para eles não se perderem. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na terra de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, ou seja, onde eles passavam, né? Eles iam saindo ali do Egito, iam indo para a terra prometida, eles passavam por cidades. Moabe temeu muito diante desse povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe, né, era um dono do território, disse aos anciãos dos medianitas, presta atenção: agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Amém, amados? Podemos continuar aqui? Números, capítulo 22. Amém? É isso, eu vou falando e você vai dando uma paradinha até que eu falo novamente, tá bom? Ele era rei dos Moabitas. Ele enviou mensageiros a Balaão. Quem era o Balaão? Crente. Amém? A Balaão, que estava junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, está e cobre a face da terra, está parado diante de mim, ou seja, está aqui no meu território. Ô Balaão, olha, vem agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo, por mais poderoso do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. O que é que o Balaque está dizendo? Balaão, eu sei que você é crente, você é profeta de Deus, eu sei que a quem você abençoar vai ser abençoado, mas aquele a quem você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E eu quero que você venha e você amaldiçoe esse povo para mim. Amados, a nossa boca foi feita para abençoar. Amém? Abençoar, né? Abençoar. Mas ele é um crente. E o que acontece aqui? Olha, Balaque, se você quiser, eu vou lá, eu converso com o povo, eu falo com ele, estou conjecturando aqui, amém? Eu falo com eles, a gente dá um jeito deles passar por outro lugar, a não ser a tua terra. Mas amaldiçoar esse povo, não. Ô Balaque, eu sou crente, Balaque. Ele podia responder assim, né? Mas olha o que ele diz aqui: bendito é o nome do Senhor, poderoso Deus. Amém?
Então foram os anciãos dos moabitas e os anciãos dos medianitas com o preço do encantamento nas suas mãos. E chegaram a Balaão e disseram-lhe estas palavras. Amém, amado. Oh, queridos. Eles levam presentes. Eles levam dinheiro. Eles levam coisas preciosas. Amém? Para quê? Para que Balaão faça algo errado. Né? Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. E ele lhes disse, olha o que Balaão disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas, povo de mal com o povo de Deus, moabita e amonita, amém? Eles ficaram com Balaão. Entende? Ou seja, ele já abriu uma brecha, né? Quando ele falou isso, ele falou: vou ver o que Deus fala. Lembrei agora, sabe do que, pastora? Quando nós fomos para a comunidade Resgatando Vidas não, é agora, nós viemos. Há 10 anos atrás, né? Ou mais, né? 17 anos. A gente era da Assembleia de Deus e era uma situação bem, né? Assim, bem, como é que eu posso dizer? Muita cobrança, né? Cobrança com cabelo, com roupa, e a gente tinha muito isso. Eu principalmente, santíssima. Amém? E quando a gente chegou lá, a gente começou a procurar as irmãs do coque. Você lembra? A gente falava: aquela ali é de Deus, aquela outra ali não é não. E a gente achou que nós tínhamos ido lá para consertar aquela igreja. Mas nós precisávamos de conserto dentro de nós. Foi isso que Deus permitiu passar lá, esses anos todos maravilhosos que a gente tem saudade. Amém? Ama demais aquele lugar. Mas aí, não vamos falar com a irmã ali, porque a irmã, né, a irmã tem um cocão, um cabelão. A gente descobriu que aquela irmã, quando ia orar pelas pessoas, ela cobrava R$50. Aquele tempo, ó, por cada oração em casa. Se quiser chamar a gente para orar na tua casa, pode chamar, não vamos cobrar não. Amém, amado? Quer dizer, tinha libertação? Infelizmente não. Né? Infelizmente não. E aí as irmãs que nós olhávamos e falávamos: ai meu, daquela ali Jesus, e aquela, meu Deus do céu, Jesus. Tinham vasos de Deus tremendos ali. Amém, amado? Então não é, claro que a mulher, né, o homem não vai se vestir com uma roupa indecente, mas não é pela roupa que você veste que a gente vai olhar para você. É homem de Deus, não é homem de Deus. É mulher de Deus, não é mulher de Deus. Mas nós temos que ter dentro de nós caráter. Nós temos que ter dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter dentro de nós uma visão do que as pessoas lá fora, no grande nuvem de testemunhos, a Bíblia diz, olham para nós e o que elas veem. Amém, amados? Glória ao nome do Senhor. Bendito Deus. Porque vem ali os convites. Aí Balaão vai fazer o quê? Oh glória. E veio Deus a Balaão. Verso 9. Põe aí, abençoado, verso 9. Deixa eu ler com você ali. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? O que esses homens estão fazendo aqui?
Amonita. Aí eu acho que Balaão falou para Deus assim: Deus, sabe o que é? Oh, meu pai. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, me enviou a mim, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora e amaldiçoa-o. Porventura poderei pelejar contra eles e expulsá-lo. Para isso que eles vieram, Senhor, porque sabe que eu sou profeta. Quem o abençoar é abençoado, e quem o amaldiçoar é amaldiçoado. Senhor, sabe por isso que eles vieram, né, Pai? O Senhor olha para Balaão e disse, verso 12, põe aí, gente, aleluia, verso 12: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é um povo bendito. Glória ao nome do Senhor. Deus poderoso, você entende, amado? Aleluia, era o povo de Deus, e um próprio de dentro do meio do povo de Deus estava querendo amaldiçoar aquele povo sabe, em busca de presentes. Aleluia. Não vou ler tudo porque não vai dar tempo, mas glória a Deus, é um convite maligno. É um convite maligno para você, para os jovens, para os obreiros, para os pastores, para mim, para a pastora, pastor. Tem convite maligno, gente, tá? E aí, Deus falou que não, e acabou. Mas lê o verso 13 só. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa-se a deixar-me ir convosco. Amém. Poxa, que pena, Senhor, eu perdi aquela boquinha. Oh Deus, você ouviu, né, Jesus? Amém, amado. Você só vai sair daqui com alguma coisa de falta de libertação na sua vida, se você quiser, porque o Senhor fala. Amém? Eu não conheço a tua vida, mas o meu Deus fala para mim primeiro e fala para você. Você entende, amado? Então é isso, sabe? Uma coisa assim, não, olha, eu vou. Agora existem os facilitadores, né? É assim, pastor Manuel, você que é jovem aí? Ô papai, não, eu facilito isso aqui assim, me dá um café aí que eu coloco você dentro da empresa. E Jesus está fazendo o quê? De braço cruzado, olhando e falando: quando será que ele vai olhar para mim? Você entende, amado? Ô papai, ô meu Senhor, Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus, porque eu acrescento as outras coisas que você precisa. Amém. Se Deus quiser usar uma pessoa em seu favor, em meu favor, Ele vai usar homens, mulheres. Mas você não precisa andar atrás de ninguém para fazer algo para você. A troca de presentes, a troca de, olha, eu faço isso, aquilo, favores. Pastora, sabe como que é? Uma mão lava a outra. Fala isso para Deus. Deus, sabe, eu vou fazer porque aquela pessoa sempre faz para mim alguma forcinha, dá alguma coisinha assim. Oh, meu amado, lança fora tudo aquilo que não é de Deus, claro, sabe, claro como o meio-dia, como o sol do meio-dia. Amém? O coração deu uma coisinha assim, sai. Esse profeta, ele ficou esperando a recompensa, e
Quando eles chegam lá e dizem, olha, o Balaão falou que ele não vem não. Ah, não vem? Pega mais dinheiro, pega mais coisas, mais ouro, mais prata, e manda homens mais experientes até ele. Amém? O inimigo manda lá tá, não conseguiu, tá, nossa, aquela pessoa lá, não, ele volta lá para o inferno, dá o relatório, você não conseguiu, vai o outro. Amém, amado? Nós somos cercados, direto, pelo adversário das nossas almas. Ainda bem que ele fica ao redor, né? É o derredor, né, pastora? E os anjos ficam ao redor ali, porque ai de nós se ele ficasse ao nosso redor e a gente não tivesse nenhuma proteção. Amém? Aí eles voltam lá de novo para o Balaão. Ô Balaão, não sei o que lá, mas sabe o que é? Que Deus não quer que eu vou, não sei o que, tá. Chega uma hora que Deus, acho que se irrita, sei lá se é possível, com Balaão. Ele fala, Balaão, tudo bem, você vai, mas você vai falar para aqueles homens o que eu colocar na tua boca, não o que você quiser. Aí ele vai, e ele abençoa, né, pastora? Abençoa o povo de Deus, sejam abençoados. Mas a oferta continua. Amém? E aí ele vai. O Senhor fala, pode ir, Balaão, vai. Oxe, o Senhor deixou legal, papai. Só que o Senhor diz, vai fazer o que eu mandar e não o que você quiser. E no meio do caminho, o Balaão já virou a cabeça. Se eu fizer o que Deus está falando, eu vou perder aquela promoção, aquele dinheirinho. Aí o que acontece? O anjo do Senhor se põe na frente dele como opositor. Daqui você não passa, ó Balaão. Deus faz coisas tremendas. Deus dá boca à jumenta, como Ele está dando boca à jumenta hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, papai? E a jumenta fala com ele, e mesmo a jumenta falando com ele, ele não entende, ele bate nela, e ela está tentando se desviar do caminho, porque no caminho tem um anjo com a espada lá para matar Balaão, para que ele não faça a coisa errada. Você entende? Ela fala, peraí, mas me batendo de novo. Eu fui o teu animal de carga aí há tantos anos. Eu fiz alguma vez com você, amado? Precisa a jumenta se levantar e falar com o profeta. Às vezes eu uso o bêbado para falar com você, comigo, se estiver errado. Os pastores, usa o drogado. Você entende? E ele demorou muito para entender que ele estava fazendo a coisa errada. Aí ele viu o anjo disse para ele, olha, se você continuasse, se a jumenta não parasse, você morria. Se a jumenta continuasse esse caminho aqui, que foi apertado o pé do Balaão, e ele não quis saber, ele bateu nela. E ele continua, vai, porque eu quero pegar meu prêmio, eu quero pegar minha recompensa. Você entende, igreja? Muitas vezes aquele muro que você quer pular, para alcançar o que você quer, tem um anjo lá, não para te abençoar, mas contra aquilo que você determinou a fazer. Então para hoje, para agora. Amém? Glória a Deus. Deixa Deus fazer da forma que Ele quer e da hora, do jeito que Ele quer. Amém? Sem planos milaborantes, é isso? Na cabeça. Fala, Deus, eu sou crente. Bata no peito e diz, eu sou crente.
Aleluia. Diz para o diabo agora: você não vai me tirar do foco. Não vai tirar o povo de Deus do foco, Satanás. Você vai bater em retirada, em nome de Jesus Cristo. Amados, eu quero ir um pouquinho aqui, não temos mais tempo, amém, glórias ao nome do Senhor. Eu quero ir com você um pouquinho aqui agora, para 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 6, verso 12, vamos lá para nós terminar. Oh Jesus, obrigada meu Cristo. Glória a Deus, 1 Coríntios, aleluia, versículo 6, capítulo 6, te amamos Jesus, capítulo 6, amados, isso aqui é lindo, olha, bendito Deus, santo é o Senhor, amém? Diz o seguinte aqui: não sabeis vós, verso 12, verso 2 eu vou ler rapidamente aqui para a gente chegar até onde eu quero. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vocês, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiveres negócio e juízo pertencentes a essa vida, ponde-vos para julgá-los os que de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, e digo, não, pois há entre vós sábios, nem ao menos um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra irmão, e isso perante infiéis. Amém, igreja? Glória a Deus. Às vezes você encontra crentes dentro do trem, do ônibus, um é de uma denominação, o outro é de outra, e um se levanta contra o outro, para defender a visão dele, amém? E isto perante infiéis, ou seja, né? Aquele que não serve ao Senhor faz o quê? E os crentes brigando, é ou não é? Olha aí os crentes brigando. Ah, vou lá na igreja nada. Para quê? Para ver isso? Amém, igreja? Nós já vimos acontecer isso. Você entende? Na verdade, né? Já é uma falta entre vós, tedes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Hein? Às vezes um irmão vai e fala uma coisa contra um outro irmão, às vezes nem percebeu. Amém? Aí botão, eu vou me vingar. Eu vou me vingar. E aí passa para um, passa para o outro, aquilo cresce e vira uma raiz de amargura, que traz doença, nós falamos sobre isso, traz doenças, amém? Bendito Deus. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, isso entre irmãos. Não sabeis vós que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Isso aqui é lindo, olha. Não erreis, nem fornicadores, idólatras, adúlteros, sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbado, nem maldizente, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vocês têm sido. Você entende? Eu era bêbada, briguenta no meio da rua. Para lavar um tanque de roupa era 1 litro de vinho. Eu era. E depois ficava procurando o varal.
Oh, igreja, só Jesus na minha vida. Você entende? Pastora Dalva também. Pastor Vital, misericórdia, só Jesus na vida dele. Ele era terrível. Agora eu vou dizer, sou, mas quem não é? E a Bíblia diz, e esses não vão entrar, e vocês eram desses. Você está entendendo a palavra aqui? Que coisa linda, né? E o que alguns têm sido, mais uma vez sido lavado, diga assim, lavado, mais uma vez sido santificado, diga santificado, mais uma vez sido justificado, diga justificado, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh Deus! Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Então hoje nós podemos reconhecer e não fazer o que é errado. Terminando aqui, a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Pastora, que chato, vocês não podem beber? Pode. Vocês não podem, sabe, usar droga? Pode. Você não pode trair o marido, a mulher? Pode. Sou um ser humano. Você é um ser humano. Mas será que convém? É isso que o Senhor diz. Amém? Glória a Deus. A gente que fala, não, vocês são infelizes, não pode beber, não pode fumar, não pode ir para as gandaias. Pode ser. Mas será que vale a pena? Será? Amém? O que ele diz, meu amado, minha amada? É essa libertação que o Senhor está procurando colocar nas nossas vidas, para que nós venhamos entender. Veio um convite para ir lá, vamos lá para um lugar aí, fazer uma coisa assim. Não, mas peraí. Amém? Glória a Deus. Você entende? É dessa forma, é desse jeito. Nós temos que muitas vezes entrar em lugares que normalmente nós não entraríamos e arrancar de lá vidas, se o Senhor te mandar fazer. Mas é este o propósito. Você entende? Aquilo que não procede de Deus. Ô meu irmão, minha irmã, se você quiser ir comigo para a igreja mais tarde, a gente vai. Tal. Quer vir um dia na minha casa, a gente almoça, janta, come alguma coisa. Mas isso aí que você está falando não dá não. Não vai, não, você é isso, vai para o inferno, nada disso. Amém? Cada um tem a vida que quer. Nós temos que tentar trazer, mas com amor. Mas o que Paulo diz na palavra dele, eu tenho que cuidar de mim, para que pregando a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Você entende, igreja? Essa é a tua visão. Precisa ser. Amém? Que você vai pregar para pessoas, e elas vão olhar para você e você. E aquilo lá que você falou, que passaram para mim que você falou, e eu vi que você falou mesmo, e aí? Fofoca, dissimulação, entende? Jogos, mentiras, meu Deus! Amado, a mentira não pode estar na boca do servo de Deus. O pai da mentira é o diabo. E quando você mente, você se torna filho dele. Amém? Pastor, eu sou filho de Deus, tá, mas naquele momento que você faz o que o diabo quer, ele está batendo palma ali, está dizendo isso mesmo, faz assim mesmo. Não, pelo amor de Deus, não. Pare com esse costume. Não funciona. Você entende, igreja? Todas as coisas me são lícitas,
Mas nem todas as coisas convêm. Não convém para um cristão. Não convém para uma cristã. Amém? Glória a Deus, vamos encerrar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje orar por libertação. Amém? Em todas as áreas. Deixa Deus trabalhar em você. A palavra veio já para te limpar. Amém? Já passou uma borracha aí para te limpar. E para te ensinar as coisas que daqui por diante você não pode fazer. Para continuar limpo. Amém? E nós ainda vamos orar por você. Amém? Sobe, pastora Dalva. Vamos aplaudir ao Senhor. Bendito é o nome do